você que é muito mais Band de todo o Brasil, nós falamos direto do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde acontece hoje a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Petrobras. Você lembra como foi a última etapa? O Hernani Júdice deu um show aqui no Rio de Janeiro e é o novo líder do campeonato. Na quinta prova, que acontece daqui a pouquinho, você vai acompanhar aqui na Band, o pole position é Júlio Fachin. Vamos lá, vamos junto com as emoções da Fórmula Petrobras. Estamos na volta da apresentação da quinta prova, da terceira etapa da Fórmula Petrobras. Nós vamos agora ao grid de largada, que tem na primeira posição, na pole position, o Júlio Caio Fachin. Aí o Júlio Caio largando na primeira posição, 1,55 o tempo dele, 1,55,6. Segunda posição para o André Prioste. Depois, na terceira colocação, José Ricardo Oliveira. Na quarta colocação do grid, Hernani Júdice. A quinta posição para o Serafim Tábua Júnior. Na sexta colocação, o Bruno Assunção. Sétima posição para o Cláudio Capaleri. Na oitava colocação, Paulo Braga. A nona colocação para o Fábio do Carmo. Não vai largar, daqui a pouquinho o Gelson vai dizer por quê. Felipe Tejada larga na décima posição. O 11º, José Pedro Larreira. 12ª colocação, Dudu Castro. O 13º é o Kiko Mota. Na 14ª colocação, Wellington Carneiro. Depois nós temos em 15º o Gavin Fuentes. Na 16ª posição, Lindoro Martins. E na 17ª posição, Harry Bencone. E agora na sua primeira participação, Gelson contar por que o Fábio do Carmo, que largaria na nona posição, não participa dessa quinta prova. Gelson Negrão, bom dia. Bom dia, Largo. Bom dia, meus amigos da Band, São Paulo, Rio. Fábio do Carmo, paranaense, do carro 4, teve uma pane na parte elétrica e, em função desse problema, a primeira volta de apresentação foi inclusive adiada. A equipe está trabalhando no conserto do carro para ver se ele tem condições de pelo menos largar do box para essa quinta prova da terceira etapa. Muito bem, Júlio Fachin com o tempo de 1,55,662, fez a melhor volta no treino de classificação realizado ontem. Por isso larga pela segunda vez na pole position nessa primeira temporada da Fórmula Petrobras. Lembrando que 1,55,662 e a média de 153.540 quilômetros dá a ele, Júlio Fachin, o tempo mais rápido em classificação. Daí, portanto, a volta já completada, a volta de apresentação, a mais rápida de todas as classificações até agora da Fórmula Petrobras. Daí, portanto, terceira etapa, a primeira corrida de hoje. No lado esquerdo do seu vídeo aparece o Júlio Fachin, no lado direito o André Prioste. O André Prioste que está em ascensão, vem bem no campeonato o André. Aí toda a expectativa para o início desta prova do Rio de Janeiro. É a terceira etapa da Fórmula Petrobras, é a quinta prova. Vai pintar a luz vermelha, vai começar. Toda a expectativa para o início de prova. Vai luz vermelha, luz verde a largada. André Prioste largou bem, foi para cima ali do Júlio Fachin, tentando assumir a primeira posição. A definição vai ser exatamente aí na curva 1. Mantém a primeira colocação, Júlio Fachin, largou bem, mas ainda a tentativa do Prioste. Aí André Prioste, curva para a direita, favorecendo o Fachin, que se mantém na ponta. Aí Prioste, agora sim a ultrapassagem, para assumir a primeira posição, ainda na primeira volta. Tenta dar o troco ali o Júlio Fachin. Mantém a primeira posição o André Prioste, ele que largou na segunda colocação, mantém porque ultrapassou o Fachin na segunda curva. Aí na primeira posição, Fachin é o segundo. Depois nós temos ali o José Ricardo Oliveira, vem na terceira posição, Hernani Júdice é o quarto. São os 4 primeiros colocados. Daí o Hernani tentando a ultrapassagem para cima do Serafim Tábuas, para tentar ganhar outra vez a quarta posição, Hernani. Resolvido o problema do paranaense Fábio do Carmo, número 4, Largo. 11º na classificação do campeonato, já largou do box. Largou do box, mas perde meia pista praticamente. O Fábio do Carmo. Aí na primeira posição o André Prioste. Eu dizia, está em ascensão o André Prioste. Ele foi terceiro na primeira etapa, foi 12º na segunda, foi segundo nas duas anteriores. Aí Serafim Tábuas. Na perseguição ali, o Hernani Júdice. Aí a briga que vale exatamente a quarta posição no Rio de Janeiro. Perdeu a posição o Hernani Júdice e tenta recuperar agora. O Hernani que deu um show, né, Gelson, na última etapa, vencendo as duas provas realizadas. Estou aqui com o Trinca, Largo, que é mecânico da equipe do Fábio do Carmo. Apesar do susto ali, o problema na parte elétrica ainda não foi solucionado, Trinca. Aparentemente ainda não, mas vamos esperar o carro passar na reta aí e ver se confirma a falhação que saiu ou não, né? Trocamos vela, trocamos caixinha, não basicamente quase todos os componentes da parte elétrica, né? O que deu para trocar na hora, que achamos que era o problema, trocamos, né?
né? Vamos ver. Aí a tentativa do Hernani em cima do Serafim Tábuas. Vai ser completada a primeira volta. Completa o Júlio Caio Faquin. Júlio Caio Faquin. O André Prioche que vem na primeira posição. E a dobradinha da equipe RS Competições. Tem que realmente tirar o chapéu pelo trabalho da equipe. A dobradinha ali nas duas primeiras colocações do grid. E agora também aí na prova. Aí no carro 15, Cláudio Caparelli. Cláudio Caparelli que vai ocupando a 9ª posição. Na disputa ali particular com o José Larreira e o Dudu Castro. Liga que vale a 9ª posição no Rio de Janeiro. Realmente não vai dar lá para o Fábio do Carmo, número 4, nessa 5ª prova. Ele passou com o carro falhando bastante na reta oposta. Você viu no carro 1, tá aí no carro 1, Bruno Assunção. Ele que é piloto da equipe do Dragão. E aí, conforme a informação do Gelson, não deu mesmo para o Fábio do Carmo, dando adeus à prova o carro 4 do paranaense Fábio do Carmo. Já abandonou. Tá aí Bruno Assunção. Aí o Bruno que vai acompanhando a 8ª colocação. Eu confirmo para você, André Prioche é o primeiro, Faquinha é o segundo. Oliveira vem na 3ª posição. Depois Serafim Tábuas, Hernani Jutzi, Paulo Braga é o 6º, Tejada é o 7º, Bruno é o 8º. A 9ª posição para o Caparelli, a Raieira é o 10º, Castro é o 11º e Martins o 12º, Lindoro Martins. O Gavin que estreia é o 13º, o outro estreante, o Wellington Caetano é o 14º e o Bianconi vem na 15ª posição. André Prioche vai liderando, o Júlio Caio Faquin está aí na 2ª posição, ele que é o vice-líder do campeonato. E a gente sempre fala para o amigo telespectador da Band de São Paulo, Rio de Janeiro, que nos acompanham, que acompanham a Fórmula Petrobras com relação ao carro. Muitos estão acompanhando a Fórmula Petrobras a partir desta etapa. É o carro que era utilizado pela Fórmula Ford até 95. Mudou daquele carro para esse. Mudou a carenagem, tanto em largura como em comprimento. O motor é 1.8 do Gol. A álcool era álcool, passou a ser gasolina, ganhando aí 4 cavalos de potência. O câmbio é o Hewland. O chassi é o Tech Speed. O motor é preparado pelo Elísio Casado. E só é permitido para se mudar a pressão do combustível. Portanto, basicamente o mesmo carro da Fórmula Ford, esse Fórmula Petrobras. São 138 cavalos, velocidade final aí de 218 km por hora, pneus Pirelli P0. Tá aí José Ricardo Oliveira no carro 2. Vai ocupando a 3ª posição, o piloto da Dragão Motorsport. Depois nós temos na 4ª colocação o Hernani Jutzi. Tá aí José Ricardo Oliveira. Hernani Jutzi vem para a 4ª posição, Paulo Braga é o 5º. Felipe Tejada é o 6º, Bruno Assunção é o 7º, Caparelli é o 8º, o Largueira o 9º, o Dudu Castro o 11º, o Wellington Caetano, o Lindoro Martins vem em 12º, o Gavin Fuentes é o 13º, o Herbert Bianconi é o 14º e teve problemas o Serafim Tábuas que tentava ali segurar, manter a 4ª posição com o Hernani Jutzi, só com uma volta a menos o Serafim Tábuas. Vai Hernani Jutzi, vem na 4ª posição, o Hernani que foi o 2º colocado na 2ª prova da primeira etapa e venceu as 2 últimas. Por isso é o líder do campeonato. Aí você vê o safety car na pista. Deve-se problemas com posicionamento do Serafim Tábuas. Ou então até mesmo com chuva. Vamos ver. Porque alguns pontos da pista, ela está molhada. É o safety car. A direção de prova está informando que a entrada do safety e as bandeiras amarelas se devem ao posicionamento perigoso desse carro no traçado. Aí agora sim, aí a imagem sendo mostrada. Realmente o carro do Serafim Tábuas ali em posição perigosa, por isso então essa é a entrada do safety car. Tá aí o André Prioche. Toda a expectativa para a relargada. É o restart. Vem para reta dos boxes para receber a bandeira verde, André Prioche. Bandeira verde já na mão do diretor de prova. Nós teremos agora a relargada. Aí a bandeira verde agitada. André Prioche se mantém na primeira posição. Hernani Jutzi vem para cima do José Ricardo Oliveira. Lá atrás, a briga para a 3ª posição. José Ricardo Oliveira ultrapassado pelo Hernani Jutzi. Aí subindo para a 3ª posição, o carioca Hernani Jutzi. Largou na 4ª posição, perdeu a sua colocação para o Serafim Tábuas, caiu para 5º. O Serafim teve problemas, abandonou e agora o Jutzi subindo outra vez de posição, ganhando agora a 3ª colocação do José Ricardo Oliveira.
E o André Prioste manteve-se na primeira posição. Segunda colocação para o Júlio Faquin. Depois o Hernani Jutz é o terceiro. Atrás dele vem José Ricardo Oliveira. Paulo Braga é o quinto colocado. Olha só o Hernani, deu uma saída ali. Problemas com o Hernani Jutz. Perdendo a posição outra vez para o José Ricardo Oliveira. Aí o líder do campeonato. Vai tendo problema nessa relargada. Hernani Jutz largou bem, ganhou a posição, mas agora não. Deu uma saidinha de pista ali que causou a perda da posição. Já vai ganhando uma grande vantagem o André Prioste, pelo menos no visual ali na reta oposta, no retão. A maior reta em autódromos brasileiros. O autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Tá aí a melhor volta do André Prioste, 2:02:306 e a média de 145,2. E a boa briga ali do Bruno Assunção com o Caparelli na briga pela sétima posição. Essa aí. Bruno Assunção, à frente o Tejada. Olha só o Bruno agora, tentando a ultrapassagem em cima do Caparelli. O Caparelli que alugou seu carro, né, Gelson? Vai correndo por outra equipe. KTT Racing. Exatamente, KTT Racing. Um bom desempenho aí a KTT Racing com seu piloto Cláudio Caparelli. Eles vinham fazendo um bom treino de classificação ontem lá, mas houve um desencontro de informação e o Caparelli parou no box para checar o que era a informação que teria sido passada pela equipe na pista e acabou perdendo tempo e foi na consequência a volta boa do Júlio Caio Faquin. Aí Prioste. Aí na primeira posição. Vai dando um passeio ali nos 4.933 metros do Autódromo Internacional Nelson Piquet em Jacarepaguá. André Prioste aqui. Deu um cansaço por Hernani Jutz nas últimas duas provas realizadas aqui. Chegou nas duas na segunda colocação o André Prioste. Bem pertinho da sua primeira vitória. E olha que se vencer, meu amigo, ele vai encostar e vai encostar para valer nos primeiros colocados. Ele vai chegar a 68 pontos. O Hernani Jutz é o líder com 56. O Hernani vai ocupando agora a quarta colocação. Tá aí a última volta para você, confirmação. E vai somando mais 10. Vai chegando a 66. Quer dizer, o André Prioste vai assumindo a primeira colocação. Se manter esta primeira posição na prova. Vai assumir a primeira colocação no campeonato. Tá aí a última volta. É a última volta e Paulo Braga na disputa ali com Cláudio Caparelli. Lá na frente, na primeira posição com 3 segundos, 591 milésimos. O André Prioste. Vai José Ricardo Oliveira. Vai ocupando a terceira posição, depois aparece ali na quarta colocação o Hernani Jutz. Aí José Ricardo Oliveira. Carro 2. 3 segundos, ponto 5 a vantagem do Prioste do Faquin. 3 segundos, ponto 7 do Prioste para o terceiro colocado, que é o José Ricardo Oliveira. Vai André Prioste. Faquin perdeu a posição para o José Ricardo Oliveira. Caiu para a terceira colocação. Vai André Prioste. Momentos finais da prova de número 5 da terceira etapa da Fórmula Petrobras. A melhor volta, 1:58.573. André Prioste largou na segunda posição e vai ganhando. Praticamente de ponta a ponta, porque ainda na primeira volta ele assumiu a primeira colocação. Aí Prioste, bem próximo da sua primeira vitória na Fórmula Petrobras. A bandeira quadriculada está preparada para receber André Prioste. Aí o paulista vai vencer a quinta prova, a terceira etapa da Fórmula Petrobras. André Prioste recebendo a bandeira quadriculada. Vencendo, portanto, André Prioste. José Ricardo Oliveira ficando com a segunda posição. Aí o Prioste. Terceira colocação para o Faquin. Hernani Jutz, o quarto colocado. Depois o Paulo Braga na quinta posição. Felipe Tejada em sexto. Bruno Assunção, o sétimo. Caparelli, o oitavo.
Dudu Castro, nono. Largueira, o 10º. Wellington Caetano, 11º. Aí a comemoração do André Prioste. O Gavin ficando em 12º. Lindoro Martins, 13º. E o Herbert Menconi na 14ª posição. Tá aí, portanto, a vitória dele, André Prioste. E agora largo a premiação da 5ª prova dessa terceira etapa da Fórmula Petrobras. O senhor Ronaldo Jabor entregando o troféu ao mineiro Paulo Braga, 5º colocado. Já está Paulo Braga de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Fernando Eduardo, administrador do Autódromo Internacional Nelson Piquet, fará agora a entrega do troféu ao 4º colocado, carioca Hernani Judici. Premiação desta 5ª prova da terceira etapa da Fórmula Petrobras. Luiz Fernando Menique, coordenador de patrocínios da Petrobras, faz agora a entrega do troféu ao 3º colocado, Júlio Caio Faquin, que foi o pole dessa 5ª prova. Vai receber agora o 2º colocado, José Ricardo Oliveira. A entrega será feita pelo Odenir Monteiro, presidente da Liga Carioca de Automobilismo. Troféu já com o José Ricardo Oliveira, 2º colocado nessa 5ª prova da terceira etapa da Fórmula Petrobras. E agora André Prioste, o paulista, 1º colocado, recebe o troféu das mãos do senhor Marco Antônio, que é da gerência industrial da Petrobras Distribuidora. Os 5 primeiros colocados já no pódio, largo. E olha, a classificação realmente fica super embolada após essa 5ª prova. Dividindo a primeira posição do campeonato, 2 pilotos, Júlio Faquin e o André Prioste, ambos com 69 pontos. E na terceira colocação, Hernani Judici com 68 pontos. Depois nós temos com 42 o Paulo Braga, ocupando aí a 4ª colocação no campeonato. E agora a festa do champanhe com o paulista André Prioste, o vencedor desta 5ª prova da terceira etapa. Tá aí os 10 primeiros colocados, depois ali da festa da champanhe meio encabulado, André Prioste, a primeira vez a vitória dele. André Prioste vencedor, José Ricardo Oliveira o 2º, Júlio Faquinha o 3º, Hernani Judici o 4º, Paulo Braga o 5º, Felipe Tejada o 6º, Bruno Assunção o 7º, 8º Cláudio Caparelli, Dudu Castro o 9º e na 10ª posição José Pedro Largueira. Tá aí, portanto, você acompanhou a 5ª prova da terceira etapa da Fórmula Petrobras e daqui a pouquinho nós vamos voltar ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo para você as emoções da 6ª prova. Band você, novos caminhos.